Salve, salve, time! Bem-vindo ao canal Old School Projetos Especiais. E hoje faremos um vídeo diferente. Isso mesmo, vocês estão aí a bordo do projeto Focus Aspirado. É um único Focus do mundo com duplo corpo de borboleta. Isso mesmo, esse carro é um motor 2.0 16 válvula Duratec 2011 Flex. E esse carro ele tem dois corpos de borboleta eletrônicos controlado pelo módulo original. Então ele tem um escapamento 421, um remap personalizado, usa comando de válvula original, dois corpos de borboleta original do motor Duratec Flex, né? Controlados pela central original. E aí temos brincado, trabalhado no remap ao longo do tempo, achado bons acertos razoáveis, acertos que não deu tanto certo, mas temos tentado aí várias estratégias para ver o melhor acerto para o carro. Os últimos acertos eu considero que é um carro para uso diário muito bom, né? Aliando aí economia e performance, que isso sempre que eu falo, né? Sempre em relação ao módulo original, né? Então você pegar um Focus em relação a um Focus original, é um carro muito bom, né? Mudou muito a dirigibilidade do carro, né? Principalmente a parte da resposta do acelerador, porque como ele é um corpo de borboleta eletrônico, quando você pisa no acelerador, você não está acelerando, você está solicitando para a central, para a unidade de controle do motor acelerar o carro. E aí ele vai ver as condições do carro que você está solicitando de borboleta, carga, rotação, né? E através daí ele vai abrir a borboleta. Deixa as pessoas passar aqui. Então você solicita para a unidade de controle do motor abrir o corpo de borboleta. Em alguns casos, as centrais originais têm um delay muito grande, e no remap você consegue remover esse delay, você consegue melhorar o ponto de ignição, e existem outros mapas que são muito importantes quando o corpo de borboleta é eletrônico, ok? E aí, por que o vídeo hoje é diferente? O vídeo hoje é diferente pelo seguinte fato: eu solicitei para a IA fazer o mapa do corpo de borboleta. Isso mesmo. No início do projeto, esse Focus, ele tinha um corpo de borboleta só, né? Aí colocamos um corpo de borboleta retrabalhado com um diâmetro maior, um escapamento 421, fomos para o dinamômetro e tivemos bons resultados. Na primeira vez, eu tinha corpo de borboleta retrabalhado, corpo de borboleta original, filtro esportivo e o remap. E aí eu consegui aí 165 cavalos. Retornando ao dinamômetro, aí eu fiz um retrabalho do corpo de borboleta, escapamento, que é o coletor de escapamento, né? 421, e aí obtivemos aí 175 cavalos, né? E na fase 3 do projeto, nós removemos E aí na fase 3, nós removemos o coletor de admissão original e colocamos o coletor de admissão do Fusion, né? 2.5. E aí você pode usar o monocombustível ou flex. Se você usar o coletor do Fusion do flex, você já tem a entrada da partida frio, se o seu carro for flex, etanol e gasolina, ok? Nesse caso, a gente teve aí 190 cavalos. Isso, nós fomos no mesmo dinamômetro, pessoal, para não perder referência. O que eu sempre falo, mas o dinamômetro carrasco é o bom, é aquele, é o X, é o Y, Z. Não, eu mantive o mesmo dinamômetro para me ver se eu tive ganhos ou perdas de potência ou torque. E toda vez que eu fui pro dinamômetro, eu tive ganhos de potência e torque, tá? Então é só para ficar registrado aí para vocês que a ideia é voltar pro dinamômetro, pro mesmo dinamômetro, pela terceira vez, pela quarta vez. E aí nós temos como parâmetro o gráfico do dinamômetro, a curva de potência e torque, e se houve ganhos ou perda de potência, agora com duplo corpo de borboleta. E o vídeo de hoje ele é diferente porque eu pedi para a inteligência artificial fazer um mapa do corpo de borboleta. Então o que eu fiz? Eu peguei o remap que eu tive aí, obtive aí os 175, 190 cavalos, né, que teve pequenas alterações,
além do coletor de admissão do Fusion. Então eu peguei esse mapa que eu obtive aí 190 cavalos com coletor de Fusion, corpo de borboleta retrabalhado, 421, filtro esportivo, e pedi para a IA fazer um mapa do corpo de borboleta. E hoje eu estou testando na rua, para ver se a IA fez um mapa bom. Então um vídeo diferente. Eu não vi ninguém fazer isso na web aí. E aí, ao longo dos vídeos agora, eu vou pedir para ele alterando um mapa diferente. Falar, agora você vai fazer um mapa de carga, agora você vai fazer um mapa de ignição, agora você vai fazer um mapa do fluxo de borboleta, agora você vai fazer um mapa alvo da sonda ou da sonda de proteção. Então a cada dia que eu vou testar esse carro, eu vou pedir para ela fazer um mapa diferente. E a ideia amanhã é o quê? É eu pegar um remap original e pôr só o mapa do corpo de borboleta que a IA fez. E vou testar esse mapa. Depois vou pedir para adicionando os outros mapas e vou testar o carro aí ao longo dos dias, das semanas, ok? Então vocês vão me acompanhar nesse teste. O que eu percebi logo de cara? Eu dou partida no carro com esse mapa. Como eu tenho um mapa personalizado, o mapa do corpo de borboleta personalizado pela IA, e eu tenho os outros mapas que eu mexi nos demais mapas, o que eu percebo? Que ele parado, ele não abre toda a borboleta a frio. O carro tem que estar muito quente para ele começar a responder. De um lado eu achei bom, porque você acaba protegendo o motor, não fica acelerando o carro frio. E aí quando eu saio para andar com o carro, eu solicito a borboleta, ele já abre a borboleta aí 100%. Então ficou bem interessante essa parte. Aí agora eu vou pôr para gravar o log aqui, né? A gente tem que pôr para gravar, pra gente ter uma ideia do que ele é capaz aí com esse remap feito do corpo de borboleta pela IA. Ok? Ok. Então, eu tenho uma multimídia onde eu, utilizando um hardware no OBD2 do carro, eu consigo baixar um aplicativo na multimídia. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, alguns inscritos pediram, eu vou mostrar o passo a passo. Então eu consigo ter uma ferramenta de um scanner automotivo, onde eu consigo ler os parâmetros do motor, rotação, borboleta, ajuste curto prazo, longo prazo, ponto de ignição, temperatura do ar, temperatura do motor, né? Então tem vários fatores aí. Bastante carro na rua já, 6 horas da manhã, bastante carro na rua. Isso atrapalha um pouco os testes, né? Você não consegue solicitar demanda aí do corpo de borboleta. Percebi que algumas situações ele não abre todo o corpo de borboleta. Agora mesmo eu pedi para acelerar, ele não foi. Aí de terceira, engatei quarta, ele foi. Então em algumas situações ele não está abrindo o corpo de borboleta quando eu solicito. Então possivelmente aí quando eu utilizar o mapa original, apenas corpo de borboleta, eu vou sentir se é um mapa de borboleta ou se é um mapa de borboleta associado com os outros mapas que está dando esse problema. Esse mapa aqui tem muita mapa de carga, ou pode ser isso, um dos fatores. A gente vai fazer teste para identificar se é isso. Não sei se dá para ouvir as ITBs aí. É muito bonito de ouvir as ITBs abertas.
Tem outros remaps que eu fiz que aconteceu a mesma coisa. Quando eu solicitava para abrir a borboleta, ele abria 40%. E aí eu tinha que, tipo, colocar uma marcha. Tipo, eu tava de terceira, eu ficava 40%. Ele não aceitava a minha solicitação. Por algum motivo ele falava, não, tá solicitando aí borboleta, mas mantém 40%. E eu colocava a quarta, ele conseguia fazer o quê? Aí ele conseguia abrir a borboleta quando eu engatava uma outra marcha. Vamos lá. De alta ficou muito bom. Tô vendo aqui, quando eu solicito o acelerador de alta aqui, ele me dá bastante rapidez na borboleta, bastante ponto, bastante carga. Então de alta ficou bom. O único ponto aqui é quando eu tô, tipo, vou entrar numa rodovia, coloco uma terceira ou uma quarta, ele fica segurando a borboleta e não aceitar minha solicitação. Então o primeiro desafio aí com esse primeiro remap aí feito pela IA, né? Então eu vou colocar os dados do mapa lá e vou falar que tô tendo essa variável. Vamos ver o que a IA vai falar. Coisa que eu achei boa, que só triscando o pé tá bem suave. Às vezes se você faz um mapa muito agressivo de baixa, quando você tá em velocidade de cruzeiro, ele fica dando tranquinho. Então é muito ruim isso. Então você tem que achar o equilíbrio da baixa, da média e da alta. Outro ponto também, né? Eu fiz o remap e não andei no carro. Então pode ser que ele vai se adaptar. Então, vamos ver, pode ser que na volta do carro ele dê outras respostas para mim. Vou dar uma de primeira. Você vê, agora eu dei uma de primeira e ele não abriu, ele ficou em 30%. Então você vê com a central original a gente tem vários desafios, né? E além dos desafios, a gente lida com a estratégia dela, né? Você solicita para abrir o corpo de borboleta. Então, dependendo do que você faz nos mapas, ele fala, não, essa demanda de solicitação aqui tá muito estranha, não abre toda a borboleta não. Ele protege o motor contra uma quebra. Então, uma central muito inteligente. Você vê que depende da solicitação, ele aceita, enfia bastante ponto e carga, sonda também, porém em algumas situações ele não atende o que eu estou pedindo. Você vê que é interessante isso. Mas eu tô achando que não é questão de andar não, vou ter que pedir para IA fazer isso de novo. Antes de eu fazer esse vídeo pedindo para IA fazer o mapa do corpo de borboleta, o remap que eu tava usando é excelente pro dia a dia, um carro gostoso de andar,
Posso dizer que dava para ir pro dinamômetro tranquilamente. Mas a gente quer sempre buscar mais, né? Os detalhezinhos, né? E conhecimentos também, né? Então é interessante a gente pedir pra IA fazer os mapas aí, a gente vê se realmente ela supera o ser humano aí. Vamos ver se o remap dela vai ser melhor que o que a gente desenvolveu ao longo dos anos. E detalhe, quando eu pedi para IA fazer o mapa do corpo de borboleta, eu joguei os dados do mapa original do carro, ok? Eu não joguei o que eu mesmo desenvolvi aqui quando eu fui pro dinamômetro as 2 últimas vezes. Então é um mapa totalmente da IA, diferente do meu. O que acontece? Como eu tenho 2 corpos de borboleta agora, quando eu dou acelerador, o sensor mapa e vê a quantidade, o volume de ar que está entrando de uma vez, vamos dizer assim, ele falou: opa, tem coisa estranha, o volume de ar está muito alto em relação ao original, entendeu? Então esse é o grande desafio, você ajustar essa quantidade de ar em relação ao original. E aí eu te pergunto, onde você mexeria no mapa? Deixa seu comentário aí. E eu tô curioso para usar esse mapa do corpo de borboleta desenvolvido pela IA com o mapa original, mexendo só no corpo de borboleta para ver. E depois a gente vai mexendo nos demais, né? Ponto, sonda, carga, fluxo. Agora enfim, terceira abriu tudo de uma vez. Coisa, eu acabei de abastecer, resetei todos os parâmetros do painel, já andei aí 21 km depois que eu abasteci. Vamos ver aí quanto que ele vai fazer de combustível. Eu abasteci com etanol, já fiz bastante teste aí de gasolina, etanol, gasolina grid, gasolina Podium, V-Power Racing. Então já testei diversos combustíveis, etanol aditivado, que o pessoal diz que evita aquela borra, né? Carro que às vezes fica muito tempo parado no álcool. Então ele evita, ele não elimina 100%, mas ele evita bastante, então é muito interessante. Entramos no trecho urbano aqui, time. Então, primeiro teste concluído aí com o mapa feito pela inteligência artificial. É um mapa legal, gostoso, de baixa, média e alta. De baixa ele é bem suave, de média para alta, quando você solicita ele atende, fica muito bom. Então não é se descartar para você pedir ajuda para IA para fazer algum mapa seu personalizado, ok? Quem sabe esse não é o futuro, né? Você vai pedir para IA fazer os seus mapas, né? Quanto de pressão, se é um carro turbo, quanto de pressão você quer que atenda, né? Então bem interessante aí. Ó, gostoso, espertinho. Curioso de sair de primeira e segunda para ver o que ele vai responder, mas muito espertinho. O mapa não ficou ruim não. E você pegar o mapa que ele fez em relação ao original, a IA foi muito agressiva na minha solicitação. Muito agressiva, principalmente de média para alta. Eu fiquei surpreendido com o mapa que ele fez, que a IA fez. Eu achei que ia ser um mapa mais conservador, mas me surpreendeu. E eu gostei bastante da baixa. Então, time, espero que você tenha gostado desse primeiro vídeo aí me acompanhando com o teste do remap feito pela IA. Se você gosta desse conteúdo, considere se inscrever no canal ou se tornar um membro para ajudar e a gente fazer projeto car diferente. Tamo junto, fui!